Durante quase meio século, uma parte de Graceland permaneceu trancada a 7 chaves, como se o tempo tivesse parado atrás daquela porta. Ninguém falava do sótão, nem fãs, nem guias, nem mesmo os herdeiros do próprio Elvis Presley. Era como se não existisse ou como se escondesse algo íntimo demais para ser compartilhado. Porque foi lacrado em 1977, após a morte do rei do rock. Que segredos poderia guardar um espaço tão pequeno, mas tão carregado de história? Descoberta do sótão oculto em Graceland. No coração de Graceland, o lar que um dia abrigou o próprio Elvis Presley, permaneceu intacto um sótão que ninguém havia tocado desde o dia de sua morte em 1977. Enquanto os fãs percorriam seus salões dourados, admiravam os trajes brilhantes e paravam diante de seu túmulo em silêncio reverente. Uma parte da mansão permanecia imune à passagem do tempo, isolada do resto do mundo, como se guardasse um segredo grande demais para ser revelado. Durante décadas, surgiram teorias sobre o que aquele espaço poderia esconder. Alguns falavam de um cofre com gravações inéditas, outros de documentos pessoais que confirmariam teorias conspiratórias sobre sua morte. A família Presley manteve o silêncio. Ninguém subia, ninguém falava sobre ele. Mesmo durante as visitas guiadas, os guias evitavam o assunto com uma naturalidade ensaiada. Parecia que o sótão fazia parte de um universo paralelo selado pela memória e devoção. Mas em 2025 algo mudou. A porta finalmente se abriu, quebrando o feitiço que a manteve trancada por 48 anos. Os responsáveis pelo arquivo de Graceland, com uma delicadeza quase religiosa, subiram os degraus cobertos de poeira. O que encontraram não era apenas uma coleção de objetos antigos, era uma cápsula do tempo. Caixas empilhadas com nomes escritos à mão, móveis cobertos com lençóis amarelados, fotografias esquecidas, gravações em fitas analógicas e papéis dobrados com letras borradas. Cada canto falava do homem, não da lenda. Havia brinquedos de sua infância, anotações soltas com trechos de músicas, cartas nunca enviadas, roupas que jamais foram exibidas. Uma jaqueta, por exemplo, pendia sozinha com um bilhete preso que dizia "Use isto quando precisar desaparecer". Uma mensagem enigmática, talvez premonitória, que atiçou a imaginação de pesquisadores e fãs igualmente. Contexto da morte de Elvis Presley. Na tarde de 16 de agosto de 1977, o mundo inteiro pareceu prender a respiração. Elvis Presley, o homem que eletrizou gerações com sua voz, seus movimentos e sua presença magnética, foi encontrado inconsciente no banheiro de sua casa em Graceland. Ele tinha apenas 42 anos. Sua morte repentina não foi apenas devastadora para seus fãs, mas também desconcertante para aqueles que achavam que conheciam o rei do rock and roll. Por trás do brilho dos palcos e dos trajes de lantejoulas, Elvis travava uma batalha silenciosa que poucos podiam imaginar. Em seus últimos anos, Elvis deixou de ser o ícone vibrante que redefiniu a música popular. Ele se tornou uma figura cada vez mais reclusa, afetada física e emocionalmente por uma mistura letal de pressões, solidão e vícios. Seu divórcio com Priscilla em 1973 marcou um antes e um depois. A partir de então, sua saúde começou a se deteriorar visivelmente. Sua dieta irregular, baseada em alimentos ricos em gorduras e açúcares, junto com o uso crescente de medicamentos prescritos, agravou seu estado físico. Ele ganhou bastante peso e suas apresentações ao vivo se tornaram erráticas, muitas vezes interrompidas por sua incapacidade de se concentrar ou cantar de forma coerente. Mas além do físico, algo em Elvis estava se apagando. O carisma ainda estava lá, mas a centelha parecia ter se transformado em uma luta interna. Ele se cercou de um séquito que o protegia, mas também alimentava seus hábitos pouco saudáveis. Relatos de seus amigos mais próximos, como Joe Esposito e Jerry Schilling, indicavam que ele passava longos períodos sem dormir, lendo a Bíblia ou escrevendo reflexões pessoais. Era um homem dividido entre a lenda que o público adorava e a realidade privada de sua dor e solidão. A autópsia e o debate sobre a causa da morte. Quando Elvis Presley faleceu naquele quente dia de agosto, não deixou apenas uma legião de admiradores desolados, mas também uma longa lista de questionamentos. Sua morte repentina acendeu imediatamente os alertas médicos e da mídia.
Como alguém tão poderoso, tão reconhecido e aparentemente invencível podia cair de um momento para o outro? A resposta parecia estar escondida em seu próprio corpo e, por isso, uma autópsia foi solicitada quase imediatamente. O Dr. Eric Muir, chefe de patologia do Baptist Memorial Hospital em Memphis, liderou uma equipe composta por 9 médicos especialistas. A tarefa era minuciosa e urgente. O mundo inteiro aguardava uma explicação. Naquele dia, os legistas encontraram evidências alarmantes. O fígado de Elvis apresentava sinais de dano. Seu cólon estava dilatado e suas artérias mostravam sinais claros de doença cardiovascular. Mas tudo isso, embora grave, não oferecia uma causa definitiva. Eram necessários os resultados da toxicologia para chegar ao fundo da questão. No entanto, antes que os resultados oficiais chegassem, o Dr. Jerry Francisco, um legista estadual que não fazia parte da equipe da autópsia, concedeu uma coletiva de imprensa naquela mesma noite. Ele afirmou que Elvis havia morrido por uma arritmia cardíaca. O mais impactante foi que ele garantiu que os medicamentos não estavam relacionados à sua morte. Essa declaração se tornou, desde então, um ponto de controvérsia. Poucos dias depois, os resultados toxicológicos trouxeram outra perspectiva. Foram encontrados em seu organismo vestígios de Dilaudid, Percodan, Demerol e codeína, todos medicamentos potentes e alguns considerados altamente viciantes. Essa revelação desencadeou um escândalo. Elvis teria sido vítima de uma overdose ou a combinação de remédios apenas agravou uma condição cardíaca preexistente? As dúvidas aumentaram. A versão oficial, que sustentava a teoria da parada cardíaca, coexistia com uma corrente crescente que afirmava que o abuso de substâncias foi determinante. As opiniões se dividiram. Alguns o viam como vítima de negligência médica, outros como alguém responsável por suas próprias escolhas. Havia dor dos dois lados. Investigação sobre o Dr. Nick George Nichopoulos, mais conhecido como Dr. Nick, foi o nome que ficou gravado na memória coletiva após a morte de Elvis Presley. Ele não era apenas seu médico pessoal, mas também um confidente, um acompanhante frequente em suas turnês e alguém que o rei do rock Andy Rowe considerava parte de seu círculo mais íntimo. Mas após a tragédia, sua figura passou das sombras para o foco do público. Quando os resultados da autópsia foram divulgados e identificaram os medicamentos presentes no corpo de Elvis, todos os olhares se voltaram para uma única pessoa, o Dr. Nick. A investigação oficial revelou um número tão exorbitante quanto inquietante. Do ano de 1975 até o ano de sua morte, Nichopoulos havia receitado mais de 8.000 doses de medicamentos para o cantor. O número parecia saído de um pesadelo e logo começaram as audiências no Conselho de Saúde do estado do Tennessee. O Dr. Nick não negou. Ele reconheceu cada receita, cada combinação, cada assinatura. Mas sua defesa foi tão incomum quanto controversa. Afirmou que fazia isso pelo bem de seu paciente. Segundo ele, Elvis sofria de dores crônicas, insônia e uma forte ansiedade. Prescrever medicamentos para ele, dizia, era uma forma de evitar que os conseguisse por meios perigosos ou ilegais. O que ele tentava não era intoxicá-lo, mas protegê-lo. Em 1980, enfrentou acusações criminais por negligência médica. O julgamento foi tenso, emotivo e midiático. O júri, apesar das provas, decidiu absolvê-lo. Mas o escândalo não terminou aí. Ao longo dos anos, continuaram surgindo relatos que documentavam um padrão preocupante. Ele receitava em excesso não só para Elvis, mas também para outros pacientes famosos, como Jerry Lee Lewis. Teoria alternativa, condição congênita. Décadas após sua morte, novas vozes começaram a questionar a narrativa tradicional do abuso de medicamentos como causa direta de sua morte. Entre elas, uma se destacou fortemente, Vade Celia Odell, jornalista e pesquisadora que, após anos de trabalho, lançou em 2020 o livro The Death of Mr. Hoje jovem. Nele, ela apresentou uma hipótese tão inesperada quanto reveladora: Elvis Presley não morreu de overdose. Ele morreu por causa de um coração defeituoso herdado de sua mãe. Segundo Odell, a saúde de Elvis estava comprometida desde o nascimento. Ao longo de sua vida, ele desenvolveu múltiplas condições médicas que haviam sido tratadas como se fossem problemas isolados, quando na verdade faziam parte de um quadro maior.
Sua mãe, Gladys Love Presley, também havia falecido jovem, aos 46 anos, e apresentava sintomas semelhantes à fadiga crônica, problemas no fígado, edemas e dificuldades cardíacas. Para Sally, essa coincidência não era insignificante, mas sim a chave para entender a verdadeira razão por trás do declínio físico de Elvis. Essa nova teoria não isenta totalmente o papel dos medicamentos em sua vida, mas os recontextualiza, aquilo que durante anos foi visto como uma espiral autodestrutiva de dependência. Nessa visão, transformar-se em uma resposta desesperada diante da dor física constante. Elvis, argumenta O'Dell, não era um homem que usava drogas por prazer, era um paciente tentando funcionar, viver e criar, apesar de seu corpo enfraquecer dia após dia. Muitos biógrafos se mostraram céticos. No entanto, alguns relatórios médicos do arquivo de Gracella apoiam, ao menos parcialmente, a ideia de uma predisposição genética a doenças coronárias. Além disso, o fato de Elvis sofrer de megacólon, hipertensão, arritmias e fadiga crônica desde a juventude pode ser parte de uma condição sistêmica hereditária. Sua aparência em constante mudança, sua baixa energia nos últimos shows e até mesmo seu humor volátil podem ser sintomas de um corpo que nunca esteve totalmente saudável. Velório público e funeral. Em 17 de agosto de 1977, apenas um dia após sua morte, Graceland se transformou em um templo improvisado. Os portões foram abertos para que o público pudesse se despedir de Elvis Presley. O que aconteceu foi um fenômeno sem precedentes. Desde muito cedo pela manhã, milhares de pessoas começaram a chegar de todos os cantos dos Estados Unidos, muitos após dirigir por horas ou até dias. Ao cair da tarde, o número de presentes já ultrapassava 100 mil pessoas reunidas em frente à mansão. O caixão, feito de cobre maciço e pesando mais de 400 quilos, foi colocado no salão principal. A família permitiu que uma longa fila de fãs passasse diante dele para dar o último adeus. Alguns choravam em silêncio, outros cantavam. Vários simplesmente ficavam parados, contemplando com profundo respeito o homem que havia mudado suas vidas. A cena, segundo relataram veículos como a Time e a People, era solene, carregada de emoção e irreal em sua magnitude. No dia seguinte, o cortejo fúnebre partiu de Gracella em direção ao cemitério Forest Hill, onde Elvis seria enterrado ao lado de sua mãe, Gladys. A procissão foi liderada por 17 Cadillacs brancos, uma escolha simbólica e poderosa, já que Elvis era um conhecido amante dessa marca. Em seguida vinha o carro funerário com seu corpo, acompanhado por familiares, amigos e figuras célebres como Anne Margaret, Chet Atkins, James Brown e Sammy Davis Jr. Priscilla Presley, sua ex-esposa, e Lisa Marie, sua filha, estiveram presentes o tempo todo, visivelmente abaladas. A cerimônia foi privada, mas o alcance foi global. Dezenas de canais de televisão transmitiram reportagens especiais. Rádios de todo o país interromperam sua programação para homenageá-lo. Naqueles dias, não havia conversa que não incluísse seu nome. Em apenas 24 horas, o rei havia passado de ídolo vivo a lenda imortal. Silêncio sobre o sótão e teorias. Durante quase 5 décadas, houve uma parte de Graceland que nunca foi mencionada, mostrada ou explicada. Não se tratava de um quarto secreto nem de uma câmara escondida. Era o sótão, um lugar comum em qualquer casa, mas que na casa de Elvis Presley se tornou objeto de especulação e desejo. Desde o dia de sua morte, em 1977, esse canto permaneceu selado, e não apenas fisicamente, mas também simbolicamente. Nenhum membro da família falava sobre ele. Nenhum visitante perguntava diretamente. O sótão se tornou um tabu. Com o passar dos anos, o enigma cresceu. Por que foi fechado? O que havia ali que nem mesmo a família Presley queria revelar? As teorias começaram a se multiplicar, especialmente em fóruns de fãs e publicações especializadas. Alguns garantiam que ali havia gravações inéditas, alguns completos jamais lançados. Outros afirmavam que escondia cartas privadas com amantes secretos, documentos com informações comprometedoras ou até mesmo provas que poderiam mudar a história oficial de sua morte. O mistério do sótão alimentou outra narrativa ainda mais conspiratória, em que Elvis não estava morto, mas escondido, e que o sótão teria feito parte desse plano de desaparecimento.
Chegou-se a dizer que ele fugiu por ali, que teria deixado pistas entre as paredes. Embora para a maioria fossem apenas fantasias, a ausência de uma versão oficial só reforçava as especulações. Dentro de Graceland, o local era quase invisível. Não fazia parte dos roteiros, não era mencionado nos folhetos nem nos guias interativos. Até mesmo antigos funcionários da mansão afirmavam que jamais tinham subido lá. A decisão de mantê-lo lacrado parecia ser mais do que uma questão de respeito. Havia algo que precisava continuar oculto e esse vazio narrativo, em um ambiente onde cada canto da casa era documentado nos mínimos detalhes, tornava tudo ainda mais intrigante. História de Graceland. A icônica mansão em Memphis, Tennessee, foi muito mais do que o lar de Elvis Presley. Foi seu refúgio, seu centro de vínculos de operações, seu santuário pessoal. Ao longo dos anos, transformou-se em um símbolo de sucesso, excentricidade e também da vulnerabilidade do rei do rock and roll. Mas sua história começou muito antes de ele cruzar suas portas pela primeira vez, no ano de 1957. Com apenas 22 anos, Elvis já era uma superestrela. Ele havia conquistado as paradas de sucesso, provocado histeria coletiva e desafiado os códigos morais da época. Procurando um lugar onde pudesse encontrar um pouco de paz, decidiu comprar uma propriedade afastada do agito do centro de Memphis. Graceland, que já tinha esse nome por causa da tia do antigo dono, foi adquirida por $1.205, uma quantia enorme para a época. Desde o primeiro dia, Elvis a transformou. Mandou construir um portão com notas musicais, decorou os cômodos com estilos chamativos e encheu os terrenos de vida. Cavalos, pavões e até um chimpanzé chamado Scatter viveram ali. Este último, famoso por seu comportamento travesso, chegou a se vestir com roupas humanas e a dirigir pelos terrenos, causando risos e caos em igual medida. Elvis também construiu o Jardim de Meditação, um lugar sereno com fontes, colunas brancas e flores, onde se sentava para refletir em momentos de angústia. Anos mais tarde, esse espaço se tornaria seu local de descanso eterno. Foi lá que ele foi enterrado ao lado de sua mãe, mais tarde, também de seu pai e de sua filha Lisa Marie. Tentativa de venda fraudulenta em 2024. Essa pergunta abalou os fãs de Elvis Presley no ano de 2024, quando veio a público uma tentativa de leiloar Graceland. O escândalo começou quando uma empresa chamada Nausan Investments and Private Lending LLC anunciou que prosseguiria com a venda da histórica mansão por uma suposta dívida não paga. O nome que aparecia como devedora era o de Riley Keough, atriz, neta de Elvis e principal herdeira do legado Presley. A notícia caiu como um raio em meio à admiração global por Graceland. Os fãs não podiam acreditar que o santuário de Elvis pudesse mudar de mãos por um tecnicismo financeiro. Segundo os documentos apresentados pela Nausan, Riley teria recebido um empréstimo garantido pela propriedade e não teria cumprido com os pagamentos acordados. Mas a versão da família Presley não demorou a chegar e foi contundente. Tudo era uma farsa. Riley Keough apresentou imediatamente uma denúncia judicial na qual afirmava que nunca havia assinado tal empréstimo, que os documentos eram fraudulentos e que a assinatura utilizada havia sido falsificada. A pressão da mídia aumentava dia após dia. As mídias sociais explodiram em apoio à família Presley enquanto a mídia nacional e internacional cobria cada detalhe do processo. O momento culminante chegou em 22 de maio de 2024, apenas um dia antes da data prevista para o leilão. Um juiz do condado de Shelby, no Tennessee, bloqueou a operação e declarou inválida a tentativa de venda. A decisão deixou claro que Graceland não era apenas uma propriedade privada, mas um monumento cultural com proteção jurídica especial. A venda teria representado um dano irreparável para o patrimônio da família e para o legado de Elvis. Primeira revelação do sótão em 2025. No ano de 2025, Graceland viveu um dos momentos mais emocionantes de sua história recente. Após permanecer fechado por quase 5 décadas, o sótão de Elvis Presley foi finalmente aberto por uma equipe de arquivistas. O que eles encontraram superou todas as expectativas. Não eram apenas objetos antigos ou lembranças empoeiradas. Era uma janela direta para a alma de um dos ícones mais influentes do século passado.
O ambiente era solene. Os pesquisadores subiram por uma escada que não era oficialmente percorrida desde 1977. A primeira coisa que encontraram foram caixas cuidadosamente empilhadas, etiquetadas à mão pelo próprio Elvis. Em outros cantos, móveis cobertos por lençóis, como se o tempo tivesse parado exatamente no momento em que ele saiu daquele espaço pela última vez. O conteúdo era vasto, variado e profundamente íntimo. Havia cartas escritas à mão, fotografias inéditas de sua infância e adolescência, bilhetes soltos com ideias de músicas e até esboços de possíveis figurinos que nunca foram confeccionados. Também foram encontrados discos não lançados, gravações caseiras e objetos pessoais que revelavam um lado muito mais humano e privado do artista. Mas talvez o mais impactante tenha sido o aspecto emocional. Dentro de uma caixa lacrada com fita preta, foi encontrada uma coleção de cartas que Elvis escreveu, mas nunca enviou. Algumas eram endereçadas a Priscila, outras a sua filha Lisa Marie e vários amigos que já haviam falecido. Lidas em voz alta pelos arquivistas, ficou claro que eram confissões sinceras, carregadas de nostalgia e arrependimento. A Billboard, em sua edição de abril de 2025, afirma que entre as descobertas havia um caderno com os versos originais da música Always on My Mind, com anotações e versos alternativos que nunca chegaram à versão gravada. Esse caderno será exibido pela primeira vez no 50º aniversário de sua morte. Tour exclusivo de Oprah em 2006. No ano de 2006, a apresentadora mais influente da televisão americana, Oprah Winfrey, recebeu um privilégio que nem mesmo presidentes ou celebridades de alto escalão haviam tido: visitar Gracela na companhia de Lisa Marie Presley. Foi um passeio íntimo, cuidadosamente planejado e transmitido em um especial de TV que rapidamente se tornou um acontecimento cultural. Oprah e sua amiga, a também apresentadora Gayle King, caminharam ao lado de Lisa Marie pelos corredores da mansão. Desde o início, o tom foi pessoal. Lisa Marie não era uma guia qualquer. Ela era a herdeira do legado e da memória emocional do rei. Ela mostrou a sala de estar, intacta desde 1957, com cortinas plissadas, espelhos biselados e um piano branco que Elvis tocava à noite. Não era uma reconstrução, era uma cápsula do tempo. A visita também incluiu a sala de jantar, a cozinha original, o quarto de televisão no porão, decorado com telas analógicas, e a famosa Sala da Selva, um espaço coberto com carpetes verdes e móveis tropicais. Era o lugar favorito de Elvis, onde ele passava horas relaxando, longe dos palcos. Cada canto falava de uma época, de um estilo, de uma personalidade marcada pelo excesso e pela busca constante de conforto. Mas o mais impactante do passeio foi o momento em que Lisa Marie levou Oprah até uma porta marcada com uma placa que dizia somente funcionários. Lá, segundo explicou, havia um cômodo tão privado que nem mesmo as equipes de gravação podiam entrar. Oprah interrompeu a gravação e o que viu lá dentro só relatou verbalmente mais tarde. Tratava-se de uma sala projetada para resistir a tornados, incêndios e até terremotos. Um refúgio pessoal onde Elvis guardava objetos que nunca seriam mostrados ao público. Conteúdo do sótão. Objetos pessoais inéditos. O acesso ao sótão de Elvis Presley, após quase 5 décadas fechado, permitiu descobrir um universo paralelo dentro de Graceland. Não se tratava de uma exposição planejada nem de uma seleção pública de objetos reluzentes. O que foi encontrado era bagunçado, cru, profundamente pessoal e, justamente por isso, comovente. A primeira impressão foi a de entrar em um lugar congelado no tempo. As caixas, muitas sem etiquetas, estavam cobertas de poeira. Algumas tinham marcas de umidade. Outras haviam sido reforçadas com fita adesiva velha. Ao abri-las, surgiram roupas jamais vistas, cartas não enviadas, manuscritos incompletos, brinquedos de infância, discos inéditos e, especialmente, dezenas de fotografias nunca publicadas. Não eram imagens promocionais, e sim momentos íntimos. Elvis descansando de roupão, abraçando sua filha, escrevendo em um caderno enquanto fumava em silêncio. Uma das descobertas mais impactantes foi uma coleção de cartas de Priscilla Presley, amarradas com uma fita azul.
Elas estavam escritas à mão, muitas com correções e algumas datadas anos após o divórcio. Falavam sobre amor, culpa, nostalgia. Também foi encontrada uma caixa com fitas de áudio, onde se ouvia Elvis ensaiando versões acústicas de músicas que nunca chegou a gravar formalmente. Sua voz, desprovida de acompanhamento, soava mais real, mais vulnerável. Roupas e moda esquecidas de Elvis. Quando o sótão de Elvis Presley foi finalmente aberto, após quase 5 décadas selado, uma das surpresas mais fascinantes não foram os documentos nem as gravações inéditas, mas sim a coleção de trajes e peças pessoais que jamais haviam vindo à tona. Elvis não foi apenas um revolucionário musical, também foi um ícone de estilo. Seu jeito de se vestir marcou gerações, misturando o teatral com o provocador, o clássico com o irreverente. Dentro daquele sótão fechado por anos, os arquivistas encontraram baús de couro, cabides improvisados e caixas onde se amontoavam roupas de todas as épocas. Algumas eram versões de seus icônicos macacões, mas com designs nunca usados no palco. Uma das descobertas mais comentadas foi um traje de lamê dourado bordado com símbolos egípcios, aparentemente criado para uma turnê planejada em 1977 que nunca aconteceu. O traje tinha incrustações de pedras semi-preciosas e uma capa que representava o deus Horus. Os especialistas não encontraram registros públicos de que essa roupa tenha sido exibida ou usada. Também foram encontradas peças mais informais, como uma jaqueta de couro marrom com sinais de uso, desgastada nos punhos. No interior, estava presa uma nota escrita à mão pelo próprio Elvis. Dizia: "Use isto quando precisar desaparecer." A frase, misteriosa e poética, deu origem a múltiplas interpretações. Seria um símbolo de sua necessidade de escapar? Uma piada particular? Uma senha emocional? Gravações inéditas e sons experimentais. Os objetos mais comoventes encontrados no sótão de Graceland, as gravações inéditas de Elvis Presley, se destacaram não pela qualidade técnica, mas sim pela profundidade emocional. Longe dos estúdios, do controle dos produtores e da agitação das turnês, essas fitas capturavam o artista em estado puro, buscando, ensaiando, improvisando. Eram fragmentos de sua voz sem filtros, um olhar direto para o homem por trás do ídolo. Os arquivistas encontraram várias caixas etiquetadas com nomes vagos como ensaios, demos ou simplesmente quinta-feira à noite. Ao reproduzi-las, surgiram versões caseiras de hinos gospel, improvisações de blues profundo e até experimentos com sons eletrônicos rudimentares, usando sintetizadores Moog, algo incomum para a época. A mais impactante de todas foi uma gravação de um Shined Melody, interpretada apenas com a voz, sem acompanhamento e gravada semanas antes de sua morte. A voz soava vulnerável, trêmula, mas carregada de emoção. Era como se ele cantasse diretamente de dentro de si, sem plateia, sem aplausos, apenas para si mesmo. Em outras fitas, ouviam-se conversas soltas entre uma tomada e outra, comentários sobre seu estado de espírito, piadas internas, longos silêncios seguidos de suspiros. Revelava-se um Elvis que experimentava, que se frustrava, que se desafiava. Em uma gravação, inclusive, dá para ouvir quando ele interrompe no meio de uma música para dizer: "Ainda não está pronta, mas eu tenho ela na minha cabeça." Cartas de fãs e presentes emocionantes. Entre os documentos mais sensíveis e reveladores encontrados no sótão de Graceland, as milhares de cartas de fãs que Elvis Presley jamais chegou a ler ofereceram uma janela comovente para o amor que o cercava, mesmo em seus momentos mais sombrios. Algumas estavam empilhadas em caixas originais do serviço postal, outras cuidadosamente amarradas com fitas coloridas já desbotadas pelo tempo. Muitas estavam marcadas com datas que remontavam aos anos 60, outras até mesmo escritas poucos dias antes de sua morte. Uma das descobertas mais impactantes foi um conjunto de cartas vindas de uma comunidade rural do Kansas. Nelas, dezenas de pessoas assinavam um pedido conjunto para que Elvis cancelasse sua próxima turnê, preocupadas com sua saúde após terem visto imagens recentes. "Preferimos te ver vivo em casa do que morto no palco", dizia uma das frases. Essas cartas, nunca respondidas, foram preservadas intactas, com seus envelopes ainda perfumados.
Entre os presentes encontrados havia um álbum artesanal feito por soldados americanos destacados no Vietnã. Em suas páginas, fotografias, medalhas, desenhos e frases que agradeciam a Elvis por suas músicas, que, segundo eles, os ajudavam a manter a sanidade em meio ao inferno. Um dado curioso revelado pela revista Rolling Stone em maio de 2025 aponta que um dos remetentes dessas cartas foi o renomado músico Bruce Springsteen, quando tinha apenas 16 anos, pedindo a Elvis um autógrafo que nunca chegou a receber. Anos mais tarde, Springsteen lembraria desse gesto em uma entrevista, confessando que foi um dos motivos que o impulsionaram a continuar compondo. Tesouros da infância. Quem era Elvis antes de ser Elvis? O redescobrimento de objetos de sua infância, ocultos por décadas no sótão de Graceland, revelou uma dimensão profundamente humana do artista mais icônico do século XX. O que parecia uma lenda inalcançável começou como um menino tímido em Tupelo, Mississippi, com sonhos humildes, uma voz em desenvolvimento e uma imaginação transbordante. Entre as primeiras descobertas estava um ursinho de pelúcia marrom, com um olho descosturado e a orelha parcialmente rasgada. Preso ao pescoço, havia um pequeno laço azul com o nome Bear escrito com marcador. Segundo registros da família, esse ursinho foi o primeiro companheiro de Elvis durante a infância e o acompanhou em suas primeiras viagens a Memphis. Ao lado dele, um exemplar gasto da Bíblia infantil que sua mãe lia para ele antes de dormir, com anotações a lápis que incluíam pequenos desenhos de guitarras, cruzes e raios. Um objeto particularmente emocionante foi seu anuário escolar da 5ª série, onde aparecia uma fotografia de Elvis com o cabelo cuidadosamente penteado e uma expressão de timidez no rosto. Ao lado da imagem, uma frase escrita à mão dizia: Elvis sonha em ser um cantor famoso. A caligrafia era dele. Esse pequeno testemunho, guardado como relíquia, mostrava uma visão precoce que parecia destinada a se realizar. Além disso, foi encontrada uma gravadora portátil dos anos 50 com uma fita que, ao ser restaurada, revelou a voz infantil de Elvis cantando um espiritual clássico. Apesar do ruído de fundo, a entonação era clara, sincera e potente. Um dado curioso publicado pela Smithsonian Magazine em junho de 2025 destacou que essa fita é agora considerada o registro sonoro mais antigo de Elvis conhecido até hoje, anterior até mesmo às suas gravações com a Sun Records.